já parou para sentir o peso do ar? Não o ar que entra nos seus pulmões, mas aquele que te envolve, invisível, carregado, quase sólido. Uma névoa de ruídos incessantes, luzes piscantes, promessas que evaporam e urgências que nunca acabam. Você sente? Ou será que já se acostumou tanto que nem percebe mais? A insanidade coletiva virou o novo normal. E o mais assustador, a maioria nem percebe. Estamos todos trancados dentro de um hospício, mas insistimos em chamar isso de progresso. Olha ao seu redor, as pessoas correm sem destino, falam sem pensar, consomem sem questionar. E você? Está correndo junto? Ou já parou para se perguntar se essa maratona tem algum sentido? A lógica é cruelmente simples. Querem-nos distraídos, ansiosos, dependentes e divididos. Distraídos para não enxergarmos o que há dentro de nós. Ansiosos para não termos tempo de parar. Dependentes para não ousarmos nos soltar. Divididos para nunca nos encontrarmos. E assim vamos, como sombras dançando em um palco mal iluminado, guiados por cordas que não vemos, mas que sentimos em cada passo automático. Essa não é só uma crise econômica, política ou social, é uma crise de consciência. Uma rachadura na alma, um grito abafado que insiste em ecoar. Você sente a exaustão? Não a do corpo, mas da mente, do espírito, aquela que não explica, que não descansa, que te segue como uma sombra. É o cansaço de quem vive sob um peso que não escolheu carregar. E você? Você que está ouvindo isso agora, com um nó na garganta ou um vazio no peito, talvez seja um dos poucos que ainda não enlouqueceu, ou pelo menos um dos poucos que ainda percebe que algo está fora do lugar, que o mapa que nos deram não leva a lugar nenhum, que o caminho que seguimos é um espelho torto, refletindo quem achamos que somos, mas nunca quem realmente somos. Olhe para si mesma. O que você vê? Um par de olhos cansados? Uma máscara que você já não sabe tirar? E atrás dela, quem está? Quem é você quando as luzes se apagam e o silêncio toma conta? Talvez você ainda sinta aquela voz pequena, teimosa, que sussurra. Isso não é tudo. Ela te incomoda, te provoca, te impede de se entregar de vez ao torpor. Porque a verdadeira loucura não é explodir em caos, é se afundar nele sem nem notar. Nunca fomos tão livres, é o que dizem. Sem dogmas para nos guiar, sem autoridade para nos conter, sem limites para nos definir. Mas olhe para dentro. Você se sente livre ou apenas perdido? A liberdade moderna chegou como um vento forte, arrancando o céu que nos cobria, destruindo os mitos que nos contavam quem éramos, matando os deuses que nos davam um porquê. E o que sobrou? O espelho, seu próprio reflexo, nu e frágil, gritando por um like, uma curtida, um sinal de que você ainda existe. O ego se coroou rei, mas é um rei de papel, tremendo ao menos sopro. Fromm já sussurrava isso. O homem tem medo da liberdade, porque a liberdade sem sentido é uma prisão disfarçada, com Wi-Fi e telas brilhantes, mas ainda assim uma prisão. Você pode ir a qualquer lugar, mas para onde está indo? Pode ser quem quiser, mas quem você é? Você está livre, mas está só. E a solidão, essa velha companheira, te abraça com garras frias, te faz procurar em cada canto uma voz que diga: você importa. Mas o eco que volta é sempre o mesmo: compre mais, poste mais, sorria mais. E você obedece, porque a liberdade te ensinou a ser seu próprio tirano. E enquanto você se debate nessa liberdade que sufoca, algo mais sutil acontece. Sua mente foi hackeada. Você se lembra de quando a repressão era a vilã?
quando o controle vinha com chicotes e correntes e a liberdade era a promessa de um dia sem dor. Mas os tempos mudaram e o chicote virou um sorriso. A repressão saiu de moda e em seu lugar entrou a sedução, doce e inescapável. Sua mente não é mais acorrentada, ela é dopada. Com cada notificação, cada like, cada dose de dopamina que te faz sentir vivo por um segundo e vazio no próximo. O sistema aprendeu que não precisa mandar, basta oferecer. E você, com os olhos vidrados, diz sim, sorrindo, como se fosse sua escolha. Huxley venceu Orwell e o mundo não precisou de um Big Brother para nos vigiar. Nós mesmos fazemos isso, com câmeras na mão e stories no ar, expondo cada pedaço de nós para um público faminto. Nos censuramos antes que alguém o faça, polindo nossas palavras, nossas fotos, nossas vidas, até que não sobre mais nada real. Você está sendo hackeado, mas não por um vilão de capa preta, por você mesmo, que se entrega a cada clique, a cada scroll, a cada promessa de prazer instantâneo. E as palavras? Elas foram sequestradas, roubadas do ventre quente da alma, despidas de seus mistérios e atiradas aos porcos do mercado. Amor, liberdade, empoderamento, fé, cura. Você já as ouviu cantando nos outdoors, nas telas, nas bocas plastificadas dos que vendem promessas. Palavras que um dia foram pássaros selvagens, voando livres rumo ao abismo do infinito, agora são carcaças ocas, empacotadas em celofane, etiquetadas com preço. Você já sentiu o vazio delas na sua língua? Ou será que se acostumou a mastigar cascas, achando que ainda é fruta? A linguagem era para ser nossa ponte, nosso fogo, nosso espelho. Um fio de prata ligando o eu ao outro, o finito ao eterno. Ela deveria nos erguer, nos abrir, nos fazer sangrar de tanta verdade. Mas olhe para ela agora. Uma corrente disfarçada de seda, enrolada no seu pescoço com um sorriso cínico. Cada palavra que você murmura já foi profanada, revirada, esvaziada por mãos que você não vê. E você engole o veneno achando que é mel, dançando na ilusão de que ainda é dono do que fala. Quem segura as rédeas da linguagem, segura o seu pensamento. Foucault sabia disso, sussurrando sobre as grades invisíveis do poder. Não é conspiração, é o ar que você respira. Tente dizer algo fora do script, algo que não foi sancionado pelo grande dicionário da máquina. Use as palavras erradas e veja. Cancelada, problemático, reacionário, louco. Etiquetas jogadas como pedras e, de repente, você está num canto, invisível, um eco que ninguém quer ouvir. A nova censura é esperta, não precisa de celas nem chamas. Ela te apaga com silêncio, te embrulha em rótulos e te deixa ali, sozinho, enquanto o mundo finge que você nunca existiu. E assim, o pensamento morre. Não com um estrondo, mas com um suspiro que ninguém nota. Schopenhauer diria que é a vontade sufocada. Nietzsche, que é o rebanho triunfando sobre o espírito livre. Eu digo que é você, perdendo o que te faz vivo, a capacidade de nomear o mundo com os lábios trêmulos de quem sente, de quem pensa, de quem ousa. As palavras viraram sombras e ecos ocos numa caverna que Platão nunca imaginou tão cruel. Você já se pegou repetindo o que não é seu? Empoderamento escapa da sua boca, mas o que isso significa no fundo do seu peito? Já tentou gritar e sentiu as palavras escorregarem, frágeis como água entre os dedos? Byung-Chul Han falaria da fadiga, dessa exaustão de viver numa sociedade que te entrega um manual pronto. Fale assim, pense assim, seja assim. E você, seduzido pela promessa de pertencer, aceita o script. Mas a que preço? Tornar-se um reflexo, uma marionete de sílabas alheias, uma voz que não vibra mais? Eu sei que você sente, mesmo que finja não ver. Sente que as palavras que te vestem são trapos mal cortados, que pinicam, que sufocam.
Você quer se soltar, mas a traição da linguagem te paralisa. Ou será que foi você quem a abandonou, deixando que outros a esculpissem em pedra fria? Até Deus virou uma ideia ultrapassada. Um eco distante que não responde mais. Mas você, meu caro, ainda precisa de um altar, não é? O ser humano nunca soube viver sem um Deus para chamar de seu, sem um lugar para dobrar os joelhos e despejar suas súplicas. Então, você olhou ao redor, viu o vazio e decidiu: por que não eu? Pegou um espelho, ergueu como um ícone sagrado e começou a orar. O culto mudou de endereço. Nada de templos de pedra, vitrais ou silêncios solenes. Agora é no feed. Esse santuário de pixels onde o incenso é o brilho azulado da tela e as notificações cantam como sinos. A oração virou postagem, cada frase lapidada, cada foto um confessionário aberto, uma oferta ao grande altar do eu. O pecado, irrelevância. O medo supremo de ser esquecida, de deslizar para o nada, de não brilhar o bastante no olhar dos outros. E a salvação? É engajamento. Um like, um coração, um comentário. Migalhas que você junta como se fossem a chave do céu. Mas esse novo Deus, o ego, é um tirano faminto. Ele não descansa, não perdoa, não sacia. Quanto mais você o alimenta, mais ele exige, mais validação, mais olhos, mais provas de que você é real. E você corre atrás, exausto, porque no fundo você sente: ele está vazio. Um rei sem coroa, um ídolo oco sentado num trono de espelhos que refletem só sua própria sede. Você já parou para ouvir esse silêncio depois do clique? O vazio que fica quando os números param de subir? É como correr atrás do vento, achando que ele vai te abraçar. Nós matamos Deus, como Nietzsche avisou, mas não soubemos o que fazer com o buraco que sobrou. Então, nos coroamos divindades baratas, adorando nossas próprias sombras. O ego, que deveria ser só um guia, um sussurro entre o desejo e o mundo, virou nosso mestre. E que mestre cruel! Ele te faz sacrificar tudo, seu tempo, sua verdade, sua paz, só para manter a ilusão de que você é suficiente. Mas suficiente para quem? Para a tela? Para a multidão que passa o dedo e te esquece em segundos? Olhe para o mundo que você construiu, um confessionário digital onde todos gritam seus pecados e ninguém se salva. Os influencers, esses novos profetas, te dizem como posar, o que amar, o que ser. E você, devoto, obediente, segue o evangelho do like, achando que a próxima postagem vai te redimir. Mas não vai, porque o ego não dá redenção. Ele só toma, e toma, e toma, até você esquecer quem era antes de ligar a câmera. E aí, você se perde. Num labirinto de reflexos, cada um mais perfeito, mais falso, mais distante de você. É uma dança triste, quase engraçada. Você, de joelhos, rezando para si mesmo, esperando que o espelho te ame de volta. Mas ele não ama. Ele só reflete. E o que você vê ali? Uma máscara bonita, talvez? Mas por trás dela, quem está? Eu sei que você sente o peso. O vazio que não explica, o buraco que nenhuma selfie preenche. Esse Deus que você inventou é uma farsa, um ídolo de papel que rasga na primeira chuva. Então por que continuar? Por que seguir alimentando essa máquina que te consome? Pare, desligue o barulho, feche os olhos. Pergunte, quem sou eu sem isso? Sem o filtro, sem o palco, sem o aplauso? Quem é você quando a tela apaga e o silêncio te encara? Porque as correntes invisíveis não rangem, não cortam a carne, mas prendem sua alma. Você anda, fala, respira e acha que escolhe. Mas e se eu te contar que o medo
esse amante ardiloso, te abraça tão forte que você já não sabe onde ele começa e você acaba. O medo nos guia. Medo da exclusão, de não sermos vistos, de ficarmos para trás enquanto os outros correm para lugar nenhum. Medo da crítica, afiada como lâmina que corta antes mesmo de você tentar. Medo da invisibilidade, de virar pó no vento, esquecido entre tantas faces sem nome. Ele te pega pela mão e te leva, como um pássaro que, cego, beija as grades da gaiola. A massa, ela segue quem promete mais. Saúde, prosperidade, autoestima, sucesso, palavras brilhantes embrulhadas em papel dourado, mas ocas como conchas secas na praia. Você corre atrás, faminto, acreditando que dessa vez o sonho tem peso, mas dentro só cinzas. E quem grita mais alto, com cara de coach e sorriso ensaiado, leva o troféu. Eles berram receitas de felicidade, apontam caminhos retos e você, hipnotizado, marcha ao som da voz mais estridente. Nunca para perguntar: aonde isso me leva? Só segue. Mas escute, bem baixinho, essa verdade que ninguém te conta. Esse medo não é seu. Ele é semeado em você, regado com cuidado, cultivado por mãos que você nem imagina. Ele cresce como erva daninha, tomando o seu peito, enquanto te dizem que é natural sentir tanto aperto. Porque o segredo é simples. Pessoas com medo não pensam, não questionam, só obedecem. Marcham em fila, cabeças baixas, como ovelhas que confundem o cajado com carinho. E o controle, o controle, nunca foi tão fácil. Ele não precisa de algemas ou gritos. Ele se veste de liberdade, te dá um tapinha nas costas e diz: vai, escolha o que quiser. Enquanto isso, as correntes tintinam e você nem ouve. Você já sentiu, não é? Aquela faísca incômoda, um sussurro que raspa a garganta. Algo aqui não está certo. Mas você afoga ela com barulho, com luzes, com mais uma promessa de salvação instantânea. É mais fácil engolir a anestesia do que encarar o vazio. E se você parasse, só um segundo, se olhasse nos olhos desse medo que te segura e perguntasse: quem é você, afinal? Quem eu sou sem você? Porque, veja bem, ele só tem poder enquanto você foge. Quando você o enfrenta, ele se encolhe, vira sombra, vira nada. Vão tentar te fazer duvidar do que você sente, porque pensar, questionar e enxergar além do óbvio virou um ato de resistência. E despertar é perigoso. Perigoso porque uma vez que você acorda, não dá mais para voltar a dormir. Mas é exatamente aí que começa a sua força. Continue sentindo, continue questionando. O mapa deles pode até estar errado, mas o seu caminho você encontra. Não vou mentir, soltar esse velho amigo dói. É como arrancar a casca de uma ferida antiga, mas é preciso. A vida não foi feita para ser vivida em jaulas, mesmo que sejam de ouro. Ela pede asas, vento, incerteza. Então me diz, você vai continuar dançando essa valsa cega? Ou vai parar e perguntar: para onde afinal eu estou indo? A escolha é sua, mas saiba, liberdade não é viver sem medo. É ter a coragem de olhar para ele e dizer: você não manda em mim.